Muito boa tarde para você que sintoniza agora a TV Band Bahia. Esse é o Boa Tarde Bahia, para você também que está com a gente no YouTube. Um prazer recebê-lo sempre por aqui. Eu sou Luiz Felipe Veloso e a gente segue com o Boa Tarde Bahia de hoje, destacando sempre tudo que você precisa saber para ficar muito bem informado na política, na economia e também no campo do direito. Hoje estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a vereadora de Salvador, Aladilce Souza, do PCdoB. Muito boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Luiz. É uma alegria muito grande estar aqui, revê-lo. Depois aqui. de tanto tempo. Pois é, depois de tanto tempo. Quero começar elogiando o programa. Vocês estão muito bem, você, Vitor. Manda um abraço para Vitor também. E é uma satisfação estar aqui com vocês. Victor Pinto, que está sob efeito das festas juninas, mas volta, viu? Volta. Fiquem tranquilos, estará de volta em breve com o devido e merecido descanso. Vereadora, aqui nos bastidores eu já introduzia um papo, né, desde o seu retorno à casa agora, na atual legislatura, foi muito reverenciada, tanto pelos opositores quanto pela mesa diretora, voltou como, de forma justa, assumindo, né, posição de uma política veterana e uma política que conhece os meandros da Câmara Municipal de Salvador. Passados alguns meses, esse amor acabou? Como é que está o seu relacionamento aí dessa volta com a mesa diretora e com seus pares? Olha, Luiz, em primeiro lugar dizer que eu valorizo muito o espaço do Legislativo Municipal. Eu acho que é um poder importantíssimo, porque as pessoas moram no município, vivem, trabalham, e, portanto, a gente tem que fazer com que as políticas públicas aconteçam no município. Então, a Câmara é fundamental para isso. Eu realmente cheguei, fui muito bem acolhida, né, por todos os vereadores. Uma grande parte, os mais novos, eu não conhecia, mas aqueles veteranos, né, me acolheram muito bem. O presidente da Câmara valoriza a oposição, ele, embora ele tenha uma posição mais independente, mas ele diz, não, as casas legislativas têm que ter oposição, faz bem e tal, e ele tem agido dessa forma. Obviamente que tem momentos de tensionamento, como agora, né? Como agora, mas a gente consegue ter uma boa convivência, tem momentos que a gente discorda de como as coisas estão se dando, mas, enfim, em geral, nós temos nos relacionado bem, respeitosamente, né? Às vezes sai um pouco do trilho, mas é da dinâmica, né, da política, mas estamos bem. Eu estou liderando a bancada de oposição, somos 10 vereadores e vereadoras, e estamos conseguindo fazer um trabalho unificado, né, coletivo, para poder dar substância a um projeto, que é o projeto que a gente acredita de uma Salvador, que seja uma Salvador melhor para todas as pessoas. Bom, quando eu fiz essa pergunta de forma ampla, eu queria restringi-la. Como é que é a sua relação específica com Carlos Muniz? Eu achei sua definição interessante e curiosa. Ele tem uma postura mais independente. Porque o que fica claro quando a gente divide essa Salvador política em grupos políticos é que ele tem uma relação pessoal com Bruno Reis, mas diante de divergências que ele tem com a figura de ACM Neto, que seria um líder político do grupo, né, composto pelo prefeito, ele por vezes não concorda com tudo. Lidar com Carlos Muniz é mais tranquilo do que lidar com Geraldo Júnior, por exemplo, o ex-presidente? Eu tenho tido uma convivência muito boa e fiquei surpresa positivamente, porque, embora ele seja o segundo período dele, né? Mas tem essa característica e mais independência do que os outros em relação. Isso eu estou falando, eu acho que você constata também. Mais independência do que os outros em relação ao poder executivo. Isso é muito importante. Eu acho que a Câmara precisa, os vereadores e vereadoras todos precisam ter isso com muita clareza. Nós somos a soberania da cidade. É o poder que representa todas as correntes de opinião. Então, nós temos que manter essa independência. Isso não significa necessariamente ser oposição. Não significa. Mas ter um distanciamento e independência para termos uma feição própria. A Câmara tem que fazer o que a Câmara faz, não pode ser dizer amém ao prefeito, ainda que a bancada do prefeito seja majoritária.
Mas nós, como vereadores e vereadoras, nós temos uma prestação de contas à cidade como um toda, para além daqueles que votaram na gente. Então, eu acho que essa noção do que é que um mandato representa precisa ser muito claro, e do que é uma Câmara. A Câmara tem muito poder. Nós aprovamos o orçamento do município. Então, onde vai ser gasto o dinheiro é a Câmara que aprova. Nós aprovamos o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, que, inclusive, esse ano vai ter a revisão. A gente vai mergulhar nele já. Então, é a lei estruturante da cidade, né, que diz para onde a cidade deve se desenvolver, onde deve preservar, onde pode edificar, enfim, o uso do solo, como deve ser. A gente aprova o Código Tributário, os impostos municipais passam pela Câmara, o plano de saúde, o plano de educação, então, as políticas todas. Então, veja a importância da Câmara, né? Então, é o poder legislativo, é o poder soberano da cidade, é a Câmara, é o Parlamento. Então, a gente tem que manter isso, esse status, e o prefeito precisa, inclusive, entender isso também e respeitar a Câmara, respeitar os tempos da Câmara, né? Nós temos ali um conjunto de vereadores e vereadoras que vêm das mais diversas origens. Tem do líder do bairro popular a uma pessoa que tem uma formação intelectual, formal, maior, né? Então, e todos são igualmente importantes. Todos são legítimos, todos têm o mesmo valor. Eles falam a língua de uma parte da cidade. E tem a mesma importância e a mesma responsabilidade. Portanto, nós não podemos pegar um projeto de lei, por exemplo, complexo, e votar em regime de urgência. Eu já vou entrar no assunto. A gente está falando de toda a polêmica que envolveu e que envolve, né, essa questão do reajuste salarial de professores e reajuste salarial dos servidores públicos municipais, né? Nós já comentamos aqui algumas vezes, já o ouvinte da Band News FM, a audiência da TV Band, né, quem nos acompanha também no YouTube, já sabe o nosso parecer. A gente entende que há erros de todas as partes, mas o principal deles está na gênese do negócio. O projeto de lei precisa sair do Executivo, seguir para a Câmara e precisa tramitar conforme haja tempo de que todas as partes se pronunciem. Eu acredito que a senhora, um dos exemplos emblemáticos tem sido esse, que acabou culminando em toda aquela confusão, a qual a gente não assina embaixo, a gente discorda de qualquer tipo de ação truculenta, né? Mas a gente precisa entender que há reações sempre a atitudes que são equivocadas, não é verdade? Com certeza. E nós temos precedentes já de coisas desse tipo. Por exemplo, na votação dos planos diretores urbanos de 2006, de 2008, aliás, 2008, de 2017, que a gente virou noite na Câmara. Gestão Semineto, você não exato. E o ano passado teve a lei de desafetação, que liberou para venda, para leilão, 44 áreas públicas, que acabou num tensionamento, numa crise lá na Câmara Municipal, né? Uma sessão. Essas leis não podem ser votadas assim no afogadilho. De forma assodada. E agora, o que aconteceu? A gente estava ali acompanhando todo ano tem campanha salarial de servidores públicos. E esse ano, os servidores, professores de um lado e os servidores das outras categorias todas do outro começaram a fazer as suas movimentações, reunião com os secretários das áreas. E quando os professores anunciam, não aceitam a proposta que foi apresentada, que era de 4%, dividido de 2 vezes, né? Aí, depois ali, o prefeito anunciou 6%, aí os professores, porque reivindicavam o pagamento do piso salarial nacional, que há 13 anos eles vinham reivindicando. O prefeito João Henrique deixou os professores recebendo piso. Quando entrou a Semineto, a remuneração foi caindo e perderam o piso. Vamos usar só de didática para o nosso público, para que as pessoas não achem. Eles não mudaram a lei propriamente dita. O que eles fizeram? Quando o reajuste, ele no ganho real, ele não é equivalente à possibilidade da pessoa estar ali de acordo com a inflação, isso a gente chama de achatamento. Não é isso, vereadora? Estou falando errado? Então, há um achatamento deste ganho real,
e automaticamente esse funcionário, mas vocês ganhavam 4,60 no ano passado e passaram a ganhar 4,80. Tá, mas se isso não evoluiu conforme a inflação. Ou a inflação, quanto custa o dinheiro de verdade, é um achatamento. Você passa a ganhar abaixo do piso, conforme a gente está tentando explicar aqui, né? E tem um detalhe que é importante, é que os professores tiveram uma vitória nacional, que é o piso salarial nacional. Então, todos os municípios têm que pagar aquele piso. E o Ministério descentraliza um recurso para complementar isso. Verba carimbada. O Fundeb. As verbas do Fundeb. Então, há esse detalhe aí, que tem uma lei que estabelece o piso nacional do magistério. Isso não estava sendo observado aqui. Então, todo ano vem os professores reivindicando o pagamento do piso e a prefeitura dando reajustes que não alcançavam. Então, esse ano, a coisa recrudesceu e eles foram à greve, né? Então, assim que 2 ou 3 dias depois da greve, a prefeitura aí interrompeu as negociações, tanto com professores como com os outros servidores, juntou tudo num projeto de lei só e mandou para a Câmara sem terminar o processo negocial, que é fundamental. Que servidores, representação dos servidores com o executivo, conversem, dialoguem e encontrem um ponto, né, de acordo ou próximo disso para formatar o projeto de lei e ir para a Câmara. Porque aí, quando chega na Câmara, a gente já está com a matéria mais ou menos resolvida. Pode entrar uma emenda ou outra, mas a coisa não vem do jeito que veio. O que aconteceu foi isso, esse corte, interrupção das negociações, e a matéria foi para a Câmara desse jeito. Quantas audiências públicas aconteceram dentro da perspectiva dos projetos de lei, dos aumentos de salário de professores e demais servidores? Nenhuma. Então, o que aconteceu foi isso. Mandaram para ser aprovado em regime de urgência, e juntando em um projeto só todas as tabelas salariais de todos os servidores do município. Professores, guardas municipais, pessoal da SUMAC, da área da saúde toda, agente comunitário. Das empresas públicas? Não, das empresas não, mas todo mundo ali. Aliás, Transalvador estava também. Né? Transalvador também. Então, todo mundo ali num bolo só, nesse projeto, e mandaram para a Câmara para ser aprovado em regime de urgência. Nós, da oposição, não concordamos e, pelo menos, pedimos vista, né, do projeto. E aí, vistas, a gente tem 72 horas, adiava um pouco para tentar ver se a gente conseguia uma interlocução com o Executivo. Então, não houve audiência pública, os secretários não foram à Câmara, como de outras vezes acontecia, para mostrar para a gente os números, para explicar aquelas tabelas, porque nós não temos obrigação. Né? Eu sou, por acaso, eu sou servidora pública e sou enfermeira, e sou sindicalista, saúde, né? E tenho experiência disso, mas a maioria, muita gente ali não tem. A maioria não é servidor. Aliás, eu acho que é minoria ali que é servidor público. E tem o mesmo direito de ter informação e de se qualificar, né, se municiar das suas assessorias para poder votar de maneira consciente. Isso não houve tempo. Nós fizemos apelo para, primeiro pedimos vista, depois, no dia da sessão, que foi no dia 22, colocaram para votação, nós perdemos, pedimos para adiar a sessão, porque o clima estava tenso, estava aquela confusão. Eu disse, vamos jogar para a semana que vem, segunda-feira, era uma quinta, vamos jogar para segunda, porque ainda dá tempo de apelar para o prefeito, entender o que é que nós estamos votando, e a gente ganha tempo e, quem sabe, conseguimos distensionar e fazer uma sessão num clima, né, de harmonia e votar como é necessário. Então, nós não fomos ouvidos e essa emenda que entrou aí, ela desfigurou a tabela salarial dos professores, que era um ganho que eles tinham tido ainda no primeiro governo de ACM Neto. Foi um processo de construção demorada, longa. Na época, eu lembro que eu estava na Câmara, acompanhei, longo, discutido com o secretário, na época, com toda a paciência, como deve ser. Certo? Como deve ser. Então, eu acho que desse processo a gente tira uma lição tanto para o Executivo
como para nós do Legislativo e para os sindicalistas também. Nós não podemos, primeiro, que o prefeito, para mandar qualquer matéria para a Câmara, ele tem que cumprir o rito ali com mesa de reivindicação ou mesa de negociação permanente. Mas depois que fecha o acordo, manda para a Câmara. E, ainda assim, é preciso que a Câmara seja munida de informações oficiais sobre em que condições ele está pedindo que a gente autorize aquelas despesas, que é autorização de despesa. Então, isso não houve. Então, eu inclusive, tenho levantado que nunca mais, eu fiz esse apelo para o presidente da Câmara, nunca mais a gente vote uma matéria dessa, porque se trata da política salarial de todos os servidores do município de Salvador. E são eles que fazem essa cidade funcionar. Mas aí eu vou te interromper. Não houve por parte... A senhora pontuou, quando eu perguntei sobre a relação com o Carlos Muniz, e a sua observação, ele é mais independente. Mas não houve uma certa subserviência desta Câmara, e me refiro especificamente à mesa diretora, em relação ao pedido feito pelo Executivo e acatado votar da forma que o projeto chegou? Eu acho, né? Eu acho que houve a maioria, porque aí o presidente também ele fica numa situação que ele tem que cumprir o que a maioria define. A maioria dos vereadores, que são 33, seguiram fielmente o que, aí no caso os 32, e fielmente o que o prefeito estava determinando. Acho que faltou bom senso, faltou pensar, né, e até mesmo pôr em dúvida se eles sabiam exatamente quais seriam as consequências. Então, a consequência dessa emenda que chegou de última hora... Eu queria que a senhora falasse especificamente exatamente disso, que a gente recebeu num dia depois aqui o vereador Ricardo Almeida, e eu fiz essa pergunta a ele, né, como a senhora pôde acompanhar na tela da Band, né? Eu fiz essa pergunta para ele. Essa emenda que a prefeitura afirma, né, que foi oferecida no mesmo dia, ela de fato foi assinada no dia, já que eles dizem que a emenda tornava as gratificações consolidadas de modo que esse ganho extra no salário permitiria que os professores estivessem de acordo com o piso. Então, assim, de fato foi votada no mesmo dia? Foi votada no mesmo dia, votada. Mas ela não foi publicada em diário oficial, como deveria ser, e nem foi publicizada nem internamente na Câmara. Foi apresentada na hora que o projeto estava sendo votado ali, certo? O relator, dando o parecer em plenário, leu a emenda. Não dava para a gente, numa emenda que trata de tabelas, que trata de percentuais, de valores, cálculos. Não deu para a gente entender. A senhora acha que se tivesse sido apresentada antes, teria evitado aquela confusão? Era possível, porque se tivesse apresentado antes, talvez a reação dos servidores teria impedido de ser votado, teria feito com que o Executivo recuasse, não, vamos melhorar aqui, certo? Vamos melhorar acolá. Porque o que aconteceu? Para aumentar o valor da remuneração, ele pegou gratificação e incorporou no salário. Então, disse, tudo bem, vou pagar o piso, mas pago como? Incorporando gratificação. Na hora que incorpora essa gratificação, tem uma tabela que os valores dos salários mudam a depender da evolução na carreira, de mérito, de curso que faça. Aí achatou a tabela, descalibrou, digamos assim, a tabela do plano. Então, a carreira dos professores ficou perdida. E está essa confusão hoje, né? Porque na hora que ele incorpora uma gratificação, essa gratificação deixa de existir. Então, é um ganho, entre aspas, aí. Exato. Então, esse é o imbróglio, né? Eu lamento que isso tenha acontecido. Eu espero que seja uma lição para a gente, nós vereadores, mesmo apoiando, mesmo quem apoia o que vem de lá do Executivo, tem que apoiar, mas sabendo o que é, sabendo, inclusive, responder o que está. E outra coisa, a falta de transparência. Né? Nós só tivemos acesso a saber o resultado, o efeito, o projeto votado 4 dias porque depois. A confusão foi numa quinta-noite? Numa quinta à tarde foi votada e só foi publicado no Diário Oficial, né? Na terça-feira seguinte. Na terça-feira à tarde. Então, os servidores perguntavam a gente, os professores, o que foi que aconteceu? Nós ouvimos o vereador que esteve aqui dando entrevista falar que incorporou não sei o quê, mas incorporou o quê mesmo? A gente não sabia.
E para porque não incorporar... tiveram acesso. Alguns que têm mais acesso ao executivo, estão mais próximos, souberam. Mas nós não. Nós não. E eu duvido que eles mesmos tenham tido a ideia, tenham dimensionado o efeito que ia provocar no plano. Então, é isso, a gente precisa compreender a importância da Câmara, o papel que cada vereador faz, né, na política, faz na vida das pessoas, porque é a vida das pessoas, né, não só... nós estávamos querendo ali resolver um problema, suspender, contribuir para suspender um movimento paredista que prejudica as famílias, as crianças, enfim. E eu queria também chamar a atenção que esse movimento que aconteceu, né, dos professores e dos servidores em geral, não era apenas por salário, mas na área dos professores mesmo tinha a reivindicação de climatização das salas. As escolas, pelo menos 50% das escolas não têm climatização. Elas estão precarizadas, têm goteiras. São as condições de trabalho também estavam na pauta e com muita força. Tem falta de professores, falta de ADI. Hoje, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nós temos que fazer a educação inclusiva em todo o país. É o quê? Receber nas salas de aula crianças com deficiências surdas, cegas. Essa é uma pauta importantíssima dos auxiliares de classe. Faltam ADIs nas salas. Então, tudo isso estava na pauta e nada disso se resolveu ou foi deixado de lado. Auxílio alimentação, tudo isso. Então, o que a gente tem levantado e reivindicado e proposto para o Executivo é que chame uma mesa de negociação permanente. Quando chegar no mês de maio, fecha o acordo, né, e manda para a Câmara. E evita que todo ano, porque desde que eu entrei na Câmara, todo ano tem professor e servidor público municipal fazendo uma mobilização. Então, vamos sair desse lugar, né? Porque o servidor não pode ser visto como inimigo. O servidor é quem constrói, né, esta cidade junto com a gente. Ele tem que estar valorizado, ele tem que ser ouvido. A máquina só roda com eles. Só roda com eles. Então, é preciso que o Executivo veja o servidor dessa forma e contribua. E aí não é querer ganhos, mundos e fundos, não é apenas que ele tenha um salário que dê para sobreviver, né, que dê para ter uma vida, né, tranquila, que ele vá trabalhar, né, inteiro, se doe integralmente, como, por exemplo, quem trabalha na área da saúde, que eu sou enfermeira e sei o que é que a gente passa para você ir trabalhar com 1000 problemas na cabeça e cuidar de vida. Então, é preciso que haja esse olhar especial da importância do servidor público e que o servidor público precisa ser um aliado e não um adversário. Ele precisa estar dominando, inclusive, qual é o projeto que a gente tem para essa cidade. Né? Então, eu espero que a gente aprenda, né, com isso. E na Câmara, espero que a Câmara e os colegas que estão lá na Câmara, independente de qual é a sigla partidária, que a gente tenha a dimensão e a noção do papel que a Câmara tem no município. Bom, vocês já viram que o tema é palpitante, ele tomou boa parte da nossa entrevista, né? Temos aqui 2 minutinhos e pouco ainda de entrevista. Mas, se você está sintonizando agora, nós estamos conversando com a vereadora de Salvador, Aladilce Souza, do PCdoB. A gente está conversando sobre o andamento da casa, o funcionamento, mas é óbvio que a gente precisava falar especificamente, de forma mais contundente, sobre toda essa situação que envolveu o reajuste salarial de professores e de servidores públicos. Chamar a atenção que hoje, excepcionalmente, nós não estamos transmitindo o nosso programa na Rádio Band News FM. Estamos aqui na tela da Band Bahia e também no YouTube oficial da Band Bahia. Uma última pergunta, vereadora, e claro, com o compromisso de já voltar para a gente poder, inclusive, explorar mais esse tempo, né? TV achata um pouquinho o nosso tempo. Como é que está a relação da vereadora, mesmo sendo de oposição, com as pastas, com as secretarias municipais? A gente sabe da importância do contato do vereador com as secretarias. Os secretários nessa atual legislatura para vocês, eles estão, de fato, fazendo uma interlocução mais próxima da Câmara, para além do Executivo propriamente dito, mas os secretários têm ouvido e têm atendido? Olha, a gente tem uma diferença entre uma secretaria e outra. Alguns nos atendem, né? Recebem bem, outros não. Por exemplo, a secretária da Fazenda. Estou citando o nome porque eu já tive várias incursões e outros vereadores também reclamam, têm dificuldade nesse diálogo, né?
Nós não tivemos ainda, no meu caso, não tive experiência ainda de demandar outras secretarias. Algumas secretarias têm um trato, né, republicano, como eu acho que deve ser. Né? Porque quando eu me dirijo a qualquer secretário, eu não estou me dirigindo ao secretário do partido A, B ou C. Eu estou me dirigindo ao secretário que tem obrigação com toda a cidade. Uhum. E eu vou lá não para pedir para mim, mas eu vou demandando, levando, fazendo uma mediação de alguma demanda. Então, eu sempre trato assim e irei em qualquer uma secretaria, sempre buscando resolver, contribuir com o município. Né? Semana passada mesmo eu estive na Secretaria da Saúde levando uma demanda, né, que foi até a Câmara através de uma audiência pública em relação a cuidado com as pessoas que têm epilepsia. Uhum. E levei como contribuição, inclusive, que eu sei que a contribuição não é para o secretário Rodrigo Alves, mas é para o município, é para aquela pasta ali. Uma contribuição para ele apreciar. Então, eu trato dessa forma. Para mim, não é o quanto pior, melhor. Sim. É suprapartidária, digamos assim, porque eu sou de um partido, ele é também. Então, é suprapartidária, que a gente pode se relacionar, partidos diferentes, em benefício da política pública municipal. Porque, acima de qualquer um de nós, está o interesse público. Né? Então, aqueles cidadãos que votaram ou não votaram em mim, que votaram ou não votaram em quem está lá no Executivo. Então, eu vejo a coisa dessa forma. Se precisar fazer uma denúncia pública no plenário da Câmara, eu farei, sempre buscando chamar para o interesse coletivo e para o interesse público. Nós temos muita dificuldade, por exemplo, de tratar as questões quando se trata do planejamento urbano. Aí é outro problema. E eu vou querer marcar com o Victor Pinto uma volta sua para a gente falar sobre esse assunto aqui, é muito... Porque eu não queria deixar, mas obviamente a gente tinha um assunto de maior urgência, que era a questão da pauta dos reajustes, mas que a vereadora Aladilce Souza voltará aqui para a gente falar sobre o PDDU, porque a gente tem tocado nesse assunto com todos os vereadores que vêm a essa bancada. Então a gente precisa falar dele, porque o tempo está expirando e ele precisa ser abordado. Mas eu vou lhe agradecer pela presença. E eu lhe agradeço e fico à disposição para voltar e quero muito tratar desse assunto. Quero que você nos ajude em Salvador, porque o que está acontecendo aqui são crimes ambientais diuturnamente. E a gente precisa tratar disso, antes mesmo da revisão do PDDU. Rapidinho, como é que a população pode denunciar isso para a Câmara também? A ouvidoria da Câmara. A ouvidoria da Câmara. Acesse o site cms.ba.gov.br. CMS de Câmara Municipal de Salvador. É isso? E dirige a ouvidoria. Perfeito. Vereadora, muito obrigado, viu? Obrigada, e eu que lhe agradeço e estou à disposição. A você que nos acompanhou até agora, uma ótima tarde. Amanhã estaremos aqui às 14h, na tela da Band, no som da Band News FM e no YouTube oficial da Band Bahia. Tchau, tchau.